Sejam todos bem-vindos a mais um JanoCast. Estamos iniciando mais um podcast com o seu advogado de direito securitário do escritório Januário Advocacia. Eu sou o advogado Braulio Coimbra e hoje nosso tema será sobre a suspensão de todos os processos que tramitam no Brasil e que diz respeito à cobertura de invalidez funcional permanente total por doença presente em apólices de seguro e que muitos dos militares possuem essa apólice e possuem essa cobertura. Então fiquem ligados a respeito desse tema, que é de suma relevância e de interesse a todos. Vamos iniciar explicando o seguinte. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, ela afetou um recurso especial ao rito dos recursos repetitivos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os recursos em trâmite em todo o território nacional devem se suspender seu trâmite enquanto o STJ não analisar se é legal ou ilegal aquela cláusula contratual que exige para a concessão da cobertura a perda da existência independente. Eu acredito que vários de vocês, vários militares, várias pessoas que contratam seguro já devem ter ouvido falar a respeito dessa perda da existência independente. Na verdade, a seguradora ela exige essa condição para que se pague a condenação, para que se pague essa indenização advinda desse contrato de seguro. E o STJ, o que ele fez? Ele vai analisar se essa cláusula ela se adequa ao nosso ordenamento pátrio, principalmente se o Código de Defesa do Consumidor ele está, se os segurados estão protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor em face dessa exigência da seguradora. E diante desse cenário, e considerando a pendência de inúmeros processos que tratam a respeito dessa matéria, mais especificamente o direito à indenização em virtude da invalidez funcional permanente total por doença, a questão que começa a permear o pensamento de todos, o sentimento do consumidor qual é? É se realmente o STJ vai fazer valer as normas de proteção e defesa do consumidor, da ordem pública e do interesse social. Então a discussão instaurada no STJ, ela se mostra relevante na medida em que inexiste um conceito exato do que vem a ser invalidez funcional permanente. É sabido assim por todos, principalmente pelos desembargadores dos tribunais, que não existe um conceito legal do que se entende por funcional. Então, os consumidores, que na verdade são hipossuficientes técnicos, eles concluem, ao ler lá na sua apólice a invalidez funcional permanente total por doença, que se trata de uma invalidez referente à sua função, ou seja, ao desempenho de sua profissão. Então, as seguradoras e as instituições a elas correlatas, elas entendem que, logicamente, elas defenderão a perda da existência independente para a concessão da indenização. Por quê? Porque a perda da existência independente é praticamente um estado vegetativo, tá certo? Então, para se conceder essa indenização, vai ser muito difícil se, eventualmente, o STJ entender pela legalidade dessa cláusula. Sendo assim, o que a gente prega, o que a gente... as nossas teses jurídicas e que já foram bastante aceitas em todos os tribunais brasileiros, inclusive no próprio STJ, algumas vezes, não em recurso repetitivo, mas em outros recursos, é que deve-se prevalecer o entendimento segundo o qual, havendo dúvida quanto ao real sentido da expressão, vai se prevalecer aquela mais favorável ao consumidor. Ou seja,
a expressão vai ser invalidez funcional permanente, ela realmente deve ser aquela invalidez para o trabalho do consumidor. Então, se o consumidor ele é militar e ele contrata um seguro que é específico para militares, por exemplo, e em virtude de algum acidente ou doença, ele venha a se tornar incapaz definitivo, o que é o nosso entendimento, é o que a gente vem tentando estabelecer como jurisprudência, é que ele vai ter direito à indenização, independente dele estar ou não sido acometido dessa perda da existência independente, que no caso é praticamente, como eu disse, um estado vegetativo, onde a pessoa ela não pode praticar atos de higiene sozinha, a pessoa não pode comer sozinha, a pessoa não pode, enfim, ter uma vida que não dependa de outra pessoa, entendeu? Então, senhores, o que eu vejo é que o STJ vai estabelecer premissas importantíssimas para daqui para frente. E com essa premissa que ele vai estabelecer, a gente vai poder nortear a possibilidade de êxito ou não das ações judiciais que tratem a respeito desse tema, que tratem a respeito do pleito referente à invalidez funcional por doença. No âmbito dos próprios tribunais, a gente não conseguiu se delimitar o que é perda da existência independente. A seguradora, como eu disse, ela apregoa isso. Ela diz que quando você não consegue praticar nenhum ato da sua vida sozinho. Entretanto, a gente tem inúmeros precedentes nos tribunais que falam que perda da existência independente não é isso, tá certo? Então é em virtude disso que o STJ vai interferir na matéria e dizer se é ou não legal. Como exemplo, a gente pode citar a desembargadora Sandra Reves, da segunda turma do TJDF. O TJDF é um tribunal que a gente já ajuizou inúmeras ações. Então, se vocês acessarem lá as jurisprudências do Tribunal de Justiça do DF, vocês vão poder perceber que várias delas são patrocinadas pela doutora Maria Regina. Ou seja, a gente já fez muita jurisprudência aí no Tribunal de Justiça do DF. E continuando, essa Sandra Reves, ao analisar a respeito da perda da existência independente, ela disse o seguinte: pelo fato de um militar ter sido acometido de cegueira monocular, ele faz jus à indenização porque isso impediu ele de atividades diárias da profissão. Ou seja, essa desembargadora, ela disse que não é preciso que para todos os atos da vida ele seja dependente de outrem. Não é preciso que ele esteja em estado vegetativo para ter direito à indenização. Então, somente o fato dele ter perdido a visão de um olho, então somente o fato dele não conseguir enxergar normalmente, já autoriza ele ao recebimento da indenização securitária. Só que no extremo oposto dessa interpretação do conceito de perda de existência, a gente pode mencionar também aquela desembargadora também do Tribunal de Justiça do DF, a Gislene Pinheiro. Ela assume um viés totalmente extremista contra o consumidor. E ela diz que a perda da existência independente do segurado é somente a partir do momento em que a vítima deixa de exercer suas atividades rotineiras de forma independente, como alimentar-se, banhar-se, locomover-se e dentre outras atividades, situação que demanda total dependência de outra pessoa. Então, como a gente pode ver aqui, essa desembargadora, de modo contrário à outra desembargadora, ela diz que a perda da existência independente é quando a situação de saúde, a situação nosológica do paciente é muito mais grave. E é em virtude desses conflitos, é em virtude dessa dicotomia interpretativa jurisprudencial,
é que o STJ ele vai analisar essa questão, tá certo? Então, se os próprios desembargadores dos tribunais, se os próprios ministros do STJ, eles não reconhecem ou não sabem aplicar ao caso concreto essa expressão, perda da existência independente, porque se trata de um significado bastante subjetivo, que pode abarcar assim, uma infinidade de situações diferentes, o que a gente pode dizer daquele segurado, que na verdade ele é hipossuficiente técnico? Ele não tem aquela tecnicidade que a seguradora tem ao elaborar os extensos contratos de seguro. Então, como que o segurado ele vai entender o que ele está contratando? Encerrando mais esse episódio, e eu espero que todos vocês tenham ficado aqui conosco até agora, eu gostaria de primeiro informar para vocês qual que é o recurso especial que foi afetado pelo rito dos recursos repetitivos. Esse RESP ele pode ser consultado pelo site do STJ e é o RESP 1.867.199 do estado de São Paulo. Qualquer pessoa que tiver interesse a respeito do tema vai poder consultar o andamento desse processo e qual vai ser o entendimento do STJ a respeito do tema. E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui minha opinião pessoal sobre essa questão. As seguradoras, ela tem um grande domínio econômico no Brasil e, infelizmente, pode ser que os interesses das seguradoras prevaleçam em face dos interesses dos segurados. Obviamente que se o STJ e os ministros do STJ avaliarem secamente o Código de Defesa do Consumidor, principalmente as restrições ali prescritas no que diz respeito à existência de cláusula contratual abusiva, de toda forma estaremos aqui torcendo, mas fazendo o que estiver ao nosso alcance para que o resultado no STJ seja positivo. Aqui é o Dr. Braulio Coimbra, coordenador da carteira de Direito Securitário do Escritório Januário Advocacia, e estou à disposição para sanar qualquer tipo de dúvidas a respeito do tema. Encerramos aqui mais um JanoCast. Um grande abraço a todos.